Ô Josias, ontem André Mendonça esteve reunido com a Polícia Federal mais uma vez, né? E a polícia apresentou para André Mendonça, a Polícia Federal apresentou um relatório detalhado sobre o estágio das investigações do caso do Banco Master. O encontro no gabinete do ministro contou com a presença de delegados da Polícia Federal, responsáveis pelas apurações. Eles apresentaram os próximos passos que devem ser tomados no caso. Em decisão recente sobre o caso Master, Mendonça aumentou a autonomia da Polícia Federal, restaurou o fluxo normal de perícias. Foi uma revisão da determinação anterior de Dias Toffoli, como a gente vem comentando aqui. A gente não tem mais detalhes, esse relatório detalhado não foi revelado, né? Deveria ou não, Josias? Como é que você vê aí esses encontros do André Mendonça com a PF? O André Mendonça assumiu a relatoria do caso Master há 12 dias. Nesse período, ele já fez 2 reuniões com a Polícia Federal, que mostram o interesse do ministro. Na primeira reunião, ele obteve um relato verbal. Nesta segunda, ele obteve um texto, um relatório sobre o andamento das investigações. E soltou uma nota. A única informação que vazou desse encontro foi uma nota oficial do Supremo Tribunal Federal. E nessa nota há uma expressão que chama muita atenção, Fabiola. Até há um advogado da assessoria legislativa do Senado que acompanha por óbvias razões o desdobramento dessa investigação. Esse advogado, ele com o tempo aprendeu a ouvir nas entrelinhas e ele enxergou numa expressão incluída nessa nota do Supremo algo relevante, porque diz a nota do Supremo que a Polícia Federal, os delegados que estiveram com o ministro, fizeram para ele, entregaram ali, trataram das investigações do caso Master e, a certa altura, na nota, diz ao Supremo que o encontro também serviu para a apresentação de uma lista dos processos da Operação Compliance Zero, que é essa na qual o Master é investigado, e seus desdobramentos correlatos, essa é a expressão, desdobramentos correlatos, que tramitam no Supremo sob a relatoria do mesmo ministro, o André Mendonça. Esses desdobramentos correlatos, que ninguém sabe o que na visão deste advogado lá da assessoria legislativa do Senado, aqui estão inseridos os personagens com prerrogativa de foro. Então, é possível, Fabiola, e comentávamos aqui no início da semana, por que o André Mendonça não manda isso tudo para a primeira instância? Ele que estava corrigindo as estripulias do Dias Toffoli. Se não há investigado até aqui com prerrogativa de foro no Supremo, o mais correto seria devolver tudo à primeira instância. Ele não fez isso. Ou está aguardando o surgimento dos tubarões nesse escândalo, ou esses desdobramentos correlatos já incluem pessoas com prerrogativa de foro no Supremo, né? Então, é preciso aguardar agora o desenrolar das investigações, mas claramente o André Mendonça tem uma fome neste caso, né? E hoje a conjuntura de Brasília está assentada sobre um paiol. Nesse paiol misturam-se ali os favores do dono do Master, do Daniel Vorcaro, e as facilidades que os favorecidos, entre eles autoridades dos 3 poderes, políticos de todas as ideologias, ofereceram a ele, Vorcaro, para praticar crimes. Então, as gentilezas do Vorcaro, Fabiola, incluíram de contribuições de campanha a contratos milionários e até convites para festas de arromba, como sabemos, né? Então, se a apuração é incontornável, como parece, muito difícil agora, a essa altura, jogar essa coisa para baixo do tapete, porque é tanta informação que a coisa já está vazando pelas bordas do tapete, né? Então, se essa apuração é incontornável, seria melhor para o Brasil que ela deslanchasse rapidamente, porque retardar essa limpeza é conspirar pela conturbação do próprio processo eleitoral. O que está em jogo agora, Fabiola, na crise do Master, é o risco de transformar a sucessão presidencial num grande ventilador. E a ventania aumentou desde que o ministro André Mendonça acumulou no Supremo
a relatoria dos dois principais escândalos, os escândalos mais rumorosos da República, esse do Master e o do roubo dos aposentados do INSS. Então, ele está relatando esses dois escândalos. E ele já juntou os dois escândalos quando determinou, na semana passada, ordenou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que devolvesse a CPI do INSS, que investiga lá o assalto aos aposentados, o acervo do celular do Daniel Vorcaro. Então, esses dados que foram obtidos pela CPI por meio de quebra do sigilo telemático do Vorcaro, eles estavam lá guardados nos gavetões do Davi Alcolumbre, que tem todo o interesse em acobertar tudo o que se pareça com investigação, e agora, ontem eu soube que um pedaço dessas informações já estão rodando nos computadores da CPI. O vazamento disso, Fabíola, é tão certo quanto o nascer do sol a cada manhã. Então, é por isso disse mais cedo que há dois tipos de políticos em Brasília, os que temem o enrosco, os que desejam desgastar os enroscados. E numa escala de 0 a 10, a hipótese de uma combinação como essa terminar bem é de menos 11. Então, se é para investigar, melhor que investigue logo, porque instalar um ventilador dentro do calendário eleitoral, acho que não convém nem aos investigados, muito menos ao interesse público, ao Brasil. O ideal é que essa investigação avance logo, Fabíola, para tirar essa sujeira do caminho e para mostrar quem é que tem contas a ajustar logo. Se tem contas e está participando do processo eleitoral, seja para concorrer ao legislativo, seja para o executivo, melhor que apareça logo. Eu gosto quando você está nessa cobrança, mas eu não fico tão otimista, Josias, não sei não. Vamos lá, o Beto quer fazer uma colocação rapidinho, ele me prometeu uma frase, vamos ver se ele vai cumprir. Vai lá, eu vou, Beto. Na verdade eu queria fazer mais duas, falar depois do Josias eu queria fazer 3, mas eu vou me manter na minha. A história uma delas, essas festinhas fazem o Vorcaro dizer que o Epstein é um amador, né? Mas a que eu queria colocar, Fabíola, que eu acho que a grande questão né, o Vorcaro não quer falar na CPI, vai falar para o Renan. Eu, sinceramente, acho que isso tudo é uma grande pantomima e eu gostaria que o Vorcaro falasse em uma única situação, que é como delator. Porque, embora ele possa parecer o capo de todos os outros capos, na verdade, ele era um grande CEO, para usar aí um termo que gosta o Tarcísio, porque os acionistas são os que levaram o dinheiro fácil que ele estava gerando. Então, ele, como CEO, se ele entregar o board de acionistas para quem ele trabalhava, eu gostaria que ele falasse ali. Mas dizem os criminalistas que passarinho canta quando está na gaiola, né? Então, claro, se ele está na mansão dele em uma domiciliar, se ele estivesse numa preventiva como deveria, pela magnitude dos crimes cometidos, pela abundância de indícios e provas, talvez ele estava muito irascível, muito colérico nos primeiros dias que ele ficou preso, depois foi para casa, acalmou. Se ele talvez permanecesse irascível, talvez ele tivesse disposto a cantar, né, falar um pouco mais e como um delator. Eu acho que seria a melhor forma de a gente passar a limpo esse grande processo, né? E a outra questão do Josias é que se esses correlatos, a PF estava sonegando ao Toffoli e liberou para o Mendonça, Josias, será?